Olá a todos e todas, eu sou Elcio Proteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, vamos tratar nesse vídeo aqui das raízes históricas de Lúcifer. Então, quando a gente trabalha com Lúcifer enquanto divindade, não na mitologia judaico-cristã como anjo, né, divindade, um deus romano, muito se diz que não há evidências ou não há estátuas do mundo antigo preservadas sobre culto a Lúcifer, porém a gente vai ver que o culto na Europa do Astro Vênus ele surge primeiro como uma divindade masculina, antes de Vênus e Afrodite, deusas do amor. A gente vai ver isso. Dê like, se inscreva, comente e o Pix aqui contribua, yurisecabi@hotmail.com. Vamos à apresentação? Então, pessoal, raízes históricas de Lúcifer. Vamos lá. A gente precisa entender a figura de Lúcifer, Arcanjo Miguel e Deus na representação cósmica. Então, o Sol ele representa Deus, que é guardado pelo astro mais próximo dele, que é Mercúrio. Tá? Mercúrio, por estar tão próximo do Sol, tem seu brilho ofuscado. Montando guarda em frente a Deus Sol, né, defendendo Deus, Mercúrio seria nesse drama cosmológico o próprio Arcanjo Miguel. O astro após Mercúrio e antes da Terra é Vênus. Vênus ele é o astro mais brilhante no céu depois do Sol e da Lua. Ao amanhecer, ao entardecer, porque Júpiter fica mais forte no anoitecer, quando está de noite. Mas no processo do amanhecer e do entardecer é Vênus. Vênus, no seu esplendor luminoso, condiz muito com o arcanjo portador da luz, Lúcifer. Vênus, Lúcifer, traz a luz do Sol na alvorada e a luz da Lua pela noite. Aqui para vocês verem com os planetas, né? Então aqui o Sol sendo Deus, Vênus, Lúcifer e o Arcanjo Miguel, Mercúrio, aqui nessa representação aqui do sistema solar. Lúcifer ele não consegue usurpar o lugar de Deus, Sol, e cai do céu com um terço das estrelas do céu, que são os anjos, tá? Obviamente isso não é literal, mas simbólico, porque quando a Bíblia fala que estrelas caem na Terra, se uma mísera estrela se aproximasse do sistema solar, já causaria destruição enorme. Imagina cair um terço das estrelas do céu na Terra. Então, a ideia, quando se fala disso, de estrelas, são anjos. E como que cai e a estrela permanece? Eu creio que os anjos são as almas de cada estrela no céu. Tá? Como esse lugar de Vênus ele fica vago, os vencedores pegam para si os espólios da guerra. A gente vai ver que o Arcanjo Miguel, estando na representação de Mercúrio, em alguns sistemas mágicos ele está em Vênus. Por quê? Porque ele pegou os espólios da guerra. E a gente lê em Apocalipse 12:7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Aqui para exemplificar a relação de estrelas com anjos, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12:4. Então, um terço das estrelas cai na terra, obviamente isso não é literal, isso é simbólico. Aqui uma imagem da Via Láctea. Outro exemplo aqui, agora já no livro de Enoque, para afirmar essa ideia com vocês, que quando a Bíblia menciona estrelas, ela está falando dos anjos. Então vamos lá. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas? Porque elas foram removidas de seu lugar. Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia, me respondeu: Enoque, por que perguntas, por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias de seus crimes esteja completo. Aqui uma imagem, né, da queda dos anjos. Pessoal, like, se inscreva, comente. Vamos lá. Então, como eu mencionei, né, que Mercúrio, né, como o astro que está montando guarda em frente a Deus, ao Sol, corresponderia ao Arcanjo Miguel,
por exemplo, no ritual menor do pentagrama, Miguel está na posição que corresponde a Vênus na árvore da vida, Netzach. Então, por que Miguel se encontra nessa posição? Justamente porque pegou para si os espólios da guerra, o lugar anteriormente ocupado por Lúcifer. Vocês veem que na imagem a posição da pessoa à esquerda aqui com a seta na árvore da vida, tá? Durante o ritual menor do pentagrama. Essa é a posição de Vênus e aqui está Miguel. Tá? Aqui é uma representação dessa pessoa no ritual menor do pentagrama, já com toda a árvore da vida. E aqui a gente tem um vídeo sobre o ritual menor do pentagrama, as explicações por detrás, além da coisa prática em si, em que a gente discute que é um deslocamento do mago em direção à da arte. Interessante que a gente pega o quadrado mágico do Sol, aqui a gente tem vários vídeos sobre sigilação, quadrados mágicos, servidores, magia do caos, tá, pessoal? O quadrado mágico do Sol é um quadrado de 6 para 6. Neles são distribuídos números, todos os quadrados mágicos são assim, se distribuem números, de modo que eles não se repetem e de modo que a soma de cada linha, de cada coluna, dê o mesmo valor, o que o torna mágico. Tá? No caso do Sol é um quadrado de 6 por 6, é a esfera do Sol na árvore da vida de Tifarete, a sexta esfera. Então aqui vocês veem aqui no quadrado mágico à direita em letras hebraicas, a gente vai ignorar essa parte por enquanto e vamos focar nos números latinos. Então, se você somar todas as linhas e cada coluna, cada linha e cada coluna vai dar como somatória 111. São 6 linhas, 6 colunas, então 6 linhas de 111, 666. 6 colunas de 111, 666. E não há... aqui a gente já percebe o simbolismo desse número, né, que aparece como o número da besta no Apocalipse. Se a gente quer... que eu já disse. Então, a inteligência, o benéfico do Sol, tá? Então a gente fala de esplendor, de fama, de brilho. A gente tem um anjo Nachiel, que corresponde ao valor 111, cabalisticamente, e ele aqui plotado no quadrado mágico do Sol de 6 por 6. O espírito tem a inteligência e tem o espírito planetário, planeta esotérico. Sol não é planeta, beleza. Planeta no ponto de vista esotérico. O espírito, ele é um maléfico do Sol, e o nome do anjo é Sorá. E aqui está o sigilo dele plotado, e o valor de Sorá tem o valor como 666. O que seria o negativo do Sol? Orgulho, vaidade, ganância, prepotência, megalomania, entendeu? Todas as forças planetárias têm o positivo e o negativo. Por exemplo, Mercúrio. Mercúrio trata da comunicação, da linguagem, da palavra, dos acordos. Qual é o negativo de Mercúrio? Qual é o negativo da comunicação? A mentira, a falsidade, a calúnia. Então, Lúcifer, portanto, ele é o positivo de Vênus, o amor, vitalidade, paixão, carisma, beleza. Como ele tenta pegar o lugar do Sol e não consegue, ele fica com o negativo do Sol, a arrogância, o orgulho, a megalomania. Ao astro Vênus, na antiguidade, atribuíam 2 deuses, além das deusas Afrodite grega, Vênus romana, Estar babilônica e por aí vai. Eósforos, a estrela matutina, a estrela da manhã, a estrela d'alva, e Véspera, a estrela vespertina. Como eu disse, Vênus aparece ao amanhecer e ao entardecer. Quando ela aparece ao amanhecer, ela é Eósforos, a estrela da manhã. Quando ela aparece ao anoitecer, é Vésperos, a estrela vespertina. Como apareciam 2 astros em tempos diferentes, acreditavam que seriam 2 deuses separados, mas se tratava do mesmo astro Vênus, tá? Então, como eu disse, Vênus se aponta no céu ao amanhecer trazendo o carro do Sol e ao entardecer trazendo o carro da Lua, trazendo a luz para a noite, as trevas da noite, trazendo a luz para o dia. Os antigos, como eu havia dito, eles veem nisso 2 deuses distintos, e a gente sabe hoje que se trata do mesmo astro Vênus, e essa órbita errante de Vênus conduz muito com o caráter revolucionário de Lúcifer. Então, essa ideia de Vênus aparecer ao amanhecer ou ao anoitecer, vamos dizer assim, essa órbita errante, ela é explicada pela posição.
Vênus e Mercúrio estão antes, à frente deles está o Sol, só depois vem a Terra. Então todos os outros astros estão atrás da Terra. Por estar Vênus e Mercúrio na frente da órbita da Terra, estão mais próximos do Sol e depois vem a Terra, o que acontece? Enquanto a Terra está girando em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, esses astros também estão girando em torno do Sol. E dá essas órbitas errantes. Vênus parece um amanhecer e um entardecer, e com Mercúrio a gente tem um fenômeno de Mercúrio retrógrado, que dá a impressão vista do céu de que Mercúrio está indo no sentido contrário à sua órbita. Enquanto ele, agora eu não me lembro, vai anti-horário, de repente ele vai para horário. Mas isso é uma ilusão de ótica, por conta da posição de Vênus e Mercúrio na frente da Terra. Como Lúcifer não usurpou o lugar de Deus, o Sol cobre a ele a sombra de Deus. O Sol negro, sendo, portanto, positivo de Vênus, o negativo de Sol. O Sol negro, a sombra de Deus. Aqui é uma imagem de Hésperos, é um quadro bem bonito. Tá? Ele aqui como um anjo, e é um quadro bem bonito. Hésperos como a personificação da estrela da manhã, esqueci o autor. Aqui a caosfera, tá, com 8 raios negros, corresponde também ao Sol negro, tá, pessoal? Quando eu falo Sol negro, eu sei que houve distorções, né, na Segunda Guerra Mundial, daquele ditador sanguinário, que utilizou esse conceito de Sol negro nas suas empreitadas da Alemanha. Mas não é disso que eu trato. Eu trato do Sol negro como a caosfera e como a sombra de Deus. Interessante que antes de ser chamada de Vênus, ela é conhecida na teogonia pré-hesiodiana, tá, como Eósceros ou Fósceros, e Hésperos, a filha da aurora do crepúsculo. Então, antes de ser chamada de Vênus em Roma, a deusa do amor, antes de ser Afrodite, a deusa do amor da Grécia, já era chamado por 2 nomes de deuses masculinos. Então, essa ideia que eu falei, que não há registros sobre uma imagem de Lúcifer, assim como há estátuas, né, de várias divindades, o que acontece? É porque não era chamado de Lúcifer, era chamado de Eósceros ou Hésperos, tá? E Hesíodo, além disso, né, o planeta é decomposto em 2 seres divinos, 2 irmãos, Eósceros, Lúcifer dos latinos, amanhã, e Hésperos, as estrelas vespertinas. São filhos de Astreu e Eos, o céu estrelado e a aurora, e também de Céfalo e Eos, tá? Dependendo da versão aqui que você utiliza de referência. Então, invocando também a autoridade de Hesíodo mais uma vez, transforma Faetone em filho das 2 últimas divindades. Quem é Faetone? Ele é filho de Céfalos e Eos. Ora, Faetone ou Fósforos era a primeira forma, era Faetone, que significa fósforo, como o fósforo que a gente utiliza, que inicia a chama, né? E daí vem Eósforos, como uma modificação. Essa orbe luminosa ela é levada à força na juventude por Afrodite, Vênus, que faz dele o guardião noturno de seu santuário. Tá? Então, no culto de Vênus e de Afrodite, tem a função do Fósforos. Ele é um guardião noturno do santuário dessas deusas. Aqui o nascimento de Vênus, um quadro clássico, se não me engano, de Botticelli. Os 3 heróis principais da grande catástrofe sideral mencionada em Apocalipse são, segundo os testemunhos dos padres da igreja, o Verbo, Jesus, Lúcifer, seu usurpador, e o arcanjo Miguel, que o conquistou, cujos palácios, as casas, como os denomina a astrologia, são o Sol, Vênus, Lúcifer e Mercúrio, Miguel. Isso é bastante evidente, uma vez que a posição dessas orbes no sistema solar corresponde em sua ordem hierárquica dos heróis do capítulo 12 do Apocalipse. Então, eu mostrei que vem Sol, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol. Tá? Então, tem toda uma lógica de ter escolhido esses planetas e esse simbolismo do arcanjo Miguel, de Lúcifer e de Deus ou Jesus Cristo no Apocalipse.
seus nomes e destinos intimamente relacionados no sistema teológico esotérico com X, porque existe esotérico com S, que é o conhecimento místico que permanece secreto dentro de ordem, grupos, covens, e o esotérico com X, aquilo que traz para fora, aquilo que é divulgado para a comunidade, para quem está fora do seu círculo, tá? Então, a relação desses planetas com esses três grandes nomes metafísicos: Jesus, Lúcifer, Miguel. Tem vários epítetos sobre Vênus e tudo mais, mas aqui eu vou tratar das relações. Não vou citar todos os epítetos. Epítetos são qualidades que acompanham Deus, entendeu? Por exemplo, meu nome é Ósculo por Eleuteros. Eleuteros é um epíteto de Júpiter, de Hércules e de outras divindades, que significa libertador. Então, dependendo do epíteto, da qualidade que se acompanha a divindade, a gente vai descobrindo as várias facetas dessa divindade. Eu não vou focar aqui em dizer todos, mas eu vou dizer algumas coisas para corroborar o nosso discurso. Então, Vênus ela é chamada de a Senhora de Pafos, porque a velha Pafos, na costa oeste de Chipre, era a sede do culto de Afrodite, que logo após nascer teria sido levada até lá pelas ondas. Tá, pessoal? A gente vai ver sobre a ilha de Chipre. Afrodite é conhecida mitologicamente como a nascida do mar. Ela nasce do falo castrado de Urano que cai no mar. E que mar é esse? O mar Mediterrâneo, o local onde está a ilha de Chipre, o sul da Europa, lar do templo mais antigo dedicado a Afrodite. A romã, que segundo os poetas, foi semeado pela primeira vez por Vênus no Chipre. Também a rosa de Lúcifer era ela dedicada, bem como a murta de Véspera. Aqui a gente vai ver no mapa, aqui está a Mesopotâmia, né, entre os rios Tigres e Eufrates, lá das civilizações Assíria, Sumérica e Babilônia. O culto ao astro Vênus como deusa do amor surge nessa região, e o Vênus e Afrodite, né, esse culto na Europa, ele surge primeiro na ilha de Chipre. Então você vê aqui que o caminho da Mesopotâmia, passando pelo Oriente Médio, já é no Oriente Médio, mas percorrendo o Oriente Médio, chega ao mar Mediterrâneo e chega na ilha de Chipre, e ela é nascida do mar. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. Por que é Chipre? Porque é o templo mais antigo que se tem de Vênus e Afrodite. Tá? Aqui a gente vê agora, nesse mapa, olha, aqui onde estão as setas é onde está a ilha de Chipre. E seguindo esse caminho, o primeiro lugar que se chega é a Grécia e depois a Itália. Vênus também é chamada de Lucífera, portadora da luz, que dá luz aos anos do Sol, e de Hésperos, quando segue o Sol, e de Fósferos, porque é líder de todas as coisas, embora não tirânica. Quanto aos gregos, suas opiniões são óbvias e bem conhecidas de todos. Atribuem boa parte do mundo como pertencente a Júpiter, que é Zeus, olímpico, enquanto a fabulosa harmonia teria sido gerada por Vênus e Marte, um duro e belicoso, outro doce e generativo. Vênus, amor, Marte, guerra. Vênus, feminino, Marte, masculino. Mas, no conceito, há divindades masculinas, como eu disse, Ósculos e Vésperos em Vênus, e há divindades femininas na esfera de Marte, por exemplo, Minerva ou Atena. Aqui é interessante que os asbestos de Arcádia, uma vez inflamado, nunca se extinguirá. Segundo Agostinho, tem a referência. Se tais informações foram críveis, então acredite também, se puder, pois o homem já o relatou, que havia um templo de Vênus em que ardia uma lâmpada que nenhum vento ou água era capaz de apagar, sendo por isso chamada de a lâmpada inextinguível. Aqui, o azul mais forte é onde está a Trácia, peraí, só lembrar o nome direitinho, Arcádia, desculpa, aqui é Arcádia na Grécia. Os assírios, né, dessa região da Mesopotâmia, assírios, babilônios e esqueci outro que eu falei anteriormente, são 3 civilizações. Os assírios foram os primeiros a introduzir o culto a Vênus como deusa do amor. Aí eles se seguiram os adoradores de Páfia no Chipre, que hoje pertence metade à Grécia e metade à Turquia, tá? Então ali vem a mitologia grega já atuante. Os fenícios e os habitantes de Citera, que segundo Egeu foram seguidos pelos atenienses. Entre os lacedônios,
Aqui é só algumas características de Vênus, distinguindo de como deusa do amor. Por exemplo, tem Vênus Armata. Armata significa abastecida com armas. Pausanias menciona um templo de Vênus Armata em Lacônia. Não muito longe daqui você verá uma colina não muito alta, na qual há um antigo templo e uma estátua armada para o culto de Afrodite. Não é de se admirar que os belicosos espartanos, né, os espartanos, as civilizações, cada polis, cada cidade grega tinha sua autonomia e os espartanos tinham uma economia voltada para a guerra. Então, na própria deusa do amor dela, ela tem uma característica guerreira, ela tem vestimentas guerreiras, né? Então é bem interessante que os espartanos adorasse uma Vênus guerreira e não uma Vênus amorosa. Aqui eu pus com a estrelinha, né, para não ter problema com o YouTube. Aqui a imagem de Vênus Armata, aqui seu ajudante com o capacete e outros instrumentos de guerra. Essa é uma imagem, é uma estátua do século II que se encontra no Museu do Louvre. Em Delfos, né, o local do oráculo de Delfos, onde se iam para receber as consultas do que estava acontecendo, segundo os mandamentos dos deuses, havia também a Vênus Epitímbia, Afrodite Epitímbia, Afrodite da tumba, equivalente a Vênus Libitina, Libitinare Coverus, uma deusa dos mortos. Plutarco menciona que essa estátua de Afrodite Epitímbia em Delfos, para a qual os espíritos dos mortos eram invocados. Ele explica a aparente congruência da deusa do amor na condição de deusa da tumba, dizendo que a única e a mesma divindade governa tanto o nascimento como a morte. Como que acontece o nascimento? Com o amor, com o sexo, aí a deusa do amor. E a morte também ela estaria nos campos de atuação dela. E que a deusa mostra a verdade de que a morte não deve ser temida, mas sim desejada, um sentimento compatível com a paixão romana pelo suicídio. Outros epítetos, né, qualidades igualmente improváveis para Afrodite, são cavadora de covas, deusa das profundezas e deusa sombria. Então, pessoal, muita gente, assim, quando inicia seus cultos pagãos dentro da bruxaria, fala, vou cultuar a Afrodite, que é deusa do amor. Quando você trabalha com a divindade, vem todas as faces dela, você não tem como ocultar uma face dela. Então, você vai encontrar também a Afrodite guerreira, e vai encontrar também a Afrodite das tumbas. Então é muito cuidado, tá? Vocês precisam conhecer bem antes de realizar qualquer culto. Então, como Afrodite das tumbas, pus essa imagem muito legal que eu uso nas minhas publicações. E ela também era adorada pelos coanos em Amatos, uma ilha do mar Egeu, e em Mênfis, uma cidade do Egito, em Gnido, a mais famosa estátua de Afrodite no mundo antigo ficava em um templo em Gnido. Era uma obra de Praxíteles, sendo depois imitada das moedas da cidade, muito copiada. Há uma reprodução no Vaticano, a gente vai ver essa reprodução. Ela era cultuada na Sicília e no bosque de Idário, além da cidade de Pepa, em Erice, uma montanha da Sicília, Itália. Também na Caledônia, Cirene e Samos. E não há registro, segundo o testemunho de Aristóteles, o famoso filósofo e matemático, de nenhum culto dos antigos deuses com cerimônias grandiosas em mais lugares. Então, o culto de Vênus Afrodite era grandioso e antes era chamado de Eósferos e Vésperos, que é a origem de Lúcifer, e era onde tinha os cultos mais grandiosos. Aqui é a imagem desse Praxíteles, tá? Que se encontra no Vaticano. Vamos falar um pouquinho do Sol. Porque assim, enquanto o Sol representa Deus aqui na nossa dinâmica cosmológica, ele também tem características que o associam a Lúcifer. Então, né, ele é a luz, e Lúcifer porta a luz. Então, há uma relação íntima entre Lúcifer e Vênus e Lúcifer e o Sol. Vou dar algumas observações para vocês em relação ao Sol. O Sol é chamado de Febo, de Ésper, Apolo, Titã, Peã, Fanes, Horus, Osíris, como no oráculo citado por Eusébio em Praeparitio Evangélica. O Sol Osíris, Alegre Dionísio, Apolo Horus, rei que governa o dia, que altera os tempos, que traz vento e chuva, o rei dos astros e a chama imortal. Pessoal, então, se inscreva, comente, dê like, vamos lá.
Ele é chamado ainda de Arcitenes, ardente, incandescente, dourado, em chamas, radiante, de cabelos em chamas, de cabelos dourados, olho do mundo, Lúcifer, o que tudo vê, o que tudo governa, o criador da luz, o rei dos astros. Os atenienses o chamavam de Alexcacon e Homero de Vrion, isto é, o que afasta as coisas malignas. Também é chamada de Febo, por causa de sua beleza e brilho, e de Vulcano, a divindade dos vulcões e forja dos metais, correspondente a Hefesto, na Grécia, por sua violência incandescente, pois sua força consiste em muitos fogos, e é chamado de Sol, porque contém a luz de todas as estrelas, e por isso os assírios o chamavam de Haddad, que significa único, e os hebreus de Shemesh, que significa o próprio. As citas e a Trácia adoravam o sol. Os citas adoravam um único Deus, sacrificando a ele um cavalo, mesmo faziam os heliponenses e os assírios. O sacrifício do cavalo é o sacrifício mais importante na mitologia hindu, que a gente tratou aqui da trindade hindu. O vídeo anterior é esse, tá? De Vishnu, Shiva e Brahma. Os que adoravam o sol com diferentes nomes, em Delfos, Rhodes, os Hiperbóreos, os Milésios e os montes Parnaso, Fazelos, Cintos, Soracte, eram consagrados a Apolo, Deus Sol. Também as ilhas de Delos, Claros, Tenedos e Malóis, um lugar na ilha de Lesbos, e o bosque de Grineia, além da cidade de Patara, Crisa, Tarapinas, Cirra, Delfos, Arrefina, Entrose, Tegira, também Tebas, a ilha de Naxos, Nice, uma cidade da Arábia, Calixoros, um rio da Paflagônia, eram eles consagrados sob o nome de Baco e Dionísio. Então, uma das vertentes do Sol, eu trato os mistérios do Sol, né? Tem no artigo no blog, mas não tem o vídeo ainda, que eu tenho que terminar. Baco e Dionísio, os deuses do êxtase, do vinho, né? Do carnaval, do sair da rotina, também são deuses solares. Enquanto Apolo, o deus Sol, é bem metódico, segundo após segundo, né? Porque é uma precisão muito grande o percurso do Sol. A gente tem versões de deuses solares que são mais soltos, né, do vinho e tudo mais. Também os montes Parnaso e Cítero da Boécia, onde se realizavam a cada 2 anos os bacanais. Bacanais eram rituais dedicados a Baco e Dionísio, tinham orgias sexuais, daí a gente usa esse termo bacanal para isso. E os tamaritanos, povo vizinho dos Hircanians, adoravam Baco com cerimônias próprias. A luz de Lúcifer, né, como símbolo da inteligência e razão, a gente vê na figura de Prometeu, tá? Do mito grego-romano. Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. Aquele que traz a luz, ilumina e traz razão à humanidade, e é punido por isso. Como Lúcifer cristão é punido por nos iluminar, tirar o véu, a serpente tira o véu, e a gente vê o bem e o mal. A outra questão nos mistérios de Lúcifer é a beleza estética, que é uma matéria muito estudada, beleza estética na filosofia. Tá? Nosso apreço pelo belo, nosso apreço pela perfeição e nosso desejo de alcançar Deus. Então Deus ou os deuses são perfeitos, portanto são belas. Então a gente busca reproduções artísticas belas. Pandora, a primeira mulher, a mais bela, dentro da mitologia greco-romana, representa bem esse drama luciferiano, pois a ela é atribuída também os males do mundo. Ela abre a caixa, presente de Zeus, presente de grego, né? E saem todos os males do mundo. Então, a ideia também de algo que é positivo sendo punido. Já o heroísmo, tá? A gente tem atribuído a Hércules, um semideus que com seus 12 trabalhos ascende ao Olimpo e se torna um deus de fato. Tá? No mito luciferiano vemos aquele que quer ser Deus, Lúcifer. O interessante é essa imagem aqui, esse quadro, é Prometeu sendo resgatado por Hércules. Prometeu, que a gente citou, que tem um mito luciferiano, ele se encontra com Hércules, tem um mito luciferiano. Prometeu estava condenado por ele entregar o fogo à humanidade, a ficar eternamente preso a um rochedo, e uma águia vinha devorar seu fígado todo dia. O fígado regenerava e a água voltava.
Aí Hércules ele mata essa águia ou esse abutre, e só que tinha que manter o mandamento de Zeus, o Zeus, senhor dos deuses, ia se zangar. Então o que Hércules fez? Ele quebrou um pedaço da rocha, fez um anel e pôs no dedo de Prometeu. Então para sempre ele estará preso ao rochedo, né, através do anel. Foi uma sacada muito inteligente. Vamos citar algumas coisas aqui da Bíblia. Então, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, né, filho da estrela da manhã, como fostes cortados por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e na monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, do 12 ao 15. Então aqui a queda de Lúcifer. Dizem que essa passagem é atribuída a Nabucodonosor, imperador babilônico, na época em que os hebreus jaziam cativos na Babilônia. Tá? Então foi uma tradução, uma corruptela, que transformou, mencionou ali como Lúcifer. Tá? Mais uma passagem, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O interessante também de se apontar é que Jesus se intitula a estrela da alva, a estrela da manhã, Vênus no Apocalipse de João. Então a gente tem, sempre quando cita a estrela da manhã, a estrela da alva, que é o astro Vênus, os tradutores substituem para Lúcifer. Porém, numa passagem do Apocalipse, Jesus afirma ser ele a estrela da manhã. E aqui a gente lê: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Interessante, né? O arquirrival de Jesus é mencionado como estrela da manhã, e no decorrer do Apocalipse, o livro da Revelação, Jesus fala que ele é a estrela da manhã. Então deixo essa reflexão para vocês. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Jó 1:7. É interessante também que o diabo ele não era dotado de chifres, de cornos, senão a partir do 4º século da era cristã. É uma invenção puramente patrística, que surgiu de seu desejo de relacionar o deus Pan e o pagano Fauno e Sátiro à sua lenda satânica. Os demônios do paganismo não tinham cornos, não tinham chifres, eram destituídos de cauda, assim como o arcanjo Miguel na imaginação de seus adoradores. Os cornos, os chifres, eram no simbolismo pagão um emblema do poder divino, da criação e da fertilidade da natureza. Então a gente sempre quando vê deuses da fertilidade, do bosque, eles têm chifres, tá? Daí os cornos da cabra de Amon, de Baco e de Moisés nas medalhas antigas, e os cornos da vaca de Is e de Ana, e do Senhor Deus dos profetas de Israel, pois Rabacuque fornece provas de que esse simbolismo era aceito pelo povo escolhido e pelos gentios. No capítulo 3, esse profeta fala do santo monte de Parã do Senhor Deus que vem de Temã, e cujo resplendor é como a luz, e que tinha cornos saindo de suas mãos, chifres. Então o Deus judaico, no primórdio, também tinha chifres, antes de atribuir chifres aos demônios. Que é uma evolução do deus do chifre na bruxaria. Então aqui a gente primeiro deus do chifre na bruxaria com chifres de alce, tá, das florestas, depois um chifre de touro com o estabelecimento da agricultura e da pecuária, e por fim ele com chifres de bode, tá? Interessante que o sol ele nasce e morre todos os dias, mas ao longo do ano ele nasce e morre passando pelas estações. Então, quando ele chega no solstício de inverno no hemisfério norte, que corresponde ao Sabayuli, né, em altas latitudes, né, no norte, o sol desaparece do céu por 3 dias. Então é como se ele morresse, mesmo tempo que Jesus fica no inferno antes de ressuscitar. O solstício de inverno no hemisfério norte marca a entrada do sol no signo de Capricórnio.
Quando o Sol morre, que ele chega no seu mínimo, que é no solstício de inverno, ele entrou no signo de Capricórnio. E olha, Capricórnio tem a forma de bode, do diabo, e é regido por Saturno, Satã, o astro maléfico. Quem poderia matar o Sol, Deus, se não fosse o diabo e Satã? Mas o Sol renasce todo ano. Assim, o Apocalipse ocorre todo ano e retrata um evento astrológico, astronômico. O Sol que sempre renasce era conhecido pelos romanos como Sol Invictus. Aqui, imagem do signo de Capricórnio, o bode associado ao diabo, e à direita, Saturno devorando seus filhos, o astro maléfico associado a Satã. Aqui a roda do ano, tá? Da minha primeira folha do meu livro das sombras, mostrando a ascensão e morte do Sol. É complicadinho para explicar para vocês, mas aqui evidencia quando o Sol chega no Yuli, ele entra no signo de Capricórnio, né, regido por Saturno, e a morte do Sol. O seu ápice é o solstício de verão, máximo do Sol, quando ele está com toda a força, tá? Interessante aqui em Enoque a gente vê Tubício, que é Azaziel, Lúcifer, porque Samael associado a Satã e Azazel a Lúcifer. Porém, no Enoque está escrito Azaziel. Para mim, é o mesmo Azazel, tá bom? Tu visto que Azazel Lúcifer tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus. Aqui Satã tentando Jesus com os reinos e glórias do mundo. Aqui, como eu falei, Lúcifer associado a Vênus, sexta-feira, e ao Sol, domingo. Interessante que nos Grimórios antigos ele é evocado na segunda-feira, que é regido pela Lua. Então, daí muito sucesso da pessoa cultuando uma deusa lunar, tendo um consorte como Lúcifer, sendo cultuado também na Lua cheia. E aqui está a conjugação em latim para segunda-feira, para evocar Lúcifer. Conjuro et confirme super vos, angelos fortes et boni, in nomine Adonai, Adonai, ei, cados, achim, lá, fortes lá, que apaute em Monte Sinai, com glorificações, regis Adonai, Sadai, Sabaoth, Amatai, Yaya, Marinata, Abinleia, que Maria criavit, stagnete omnis aquas in secund Dei, de quase porque às vezes eu falo com pronúncia inglesa, desculpa, quase supra coelas, et quase em terra, sigilavit, mari alto nomine suo, et terminus, quem sibti posuit, non praeterebit, et per nomine angelo, que dominando. Nós já vamos ver uma observação dessa conjugação, que dominarto, imprime o exército, que serve Ofaniel. A gente trabalha com Ofânio nas mansões lunares, que eu ensino aqui em videoaula também. Ângelo Magno, pretioso et honorato et per nomine stella, qua est in luna et per nomina praedictus subter, te conjuro silect Gabriel. Gabriel é o anjo da lua. Então nessa conjugação está se evocando, conjurando a lua na segunda-feira para evocar Lúcifer. Tá? Bem distinto da sexta Vênus ou do domingo Sol, que é sempre a hipótese de lunae secund quod milabotes et andeprias omne meum patitionem justa meum velet et votum minho et negócio et causa mia. Amém. Aqui para vocês verem, ó, aqui é o selo, o pantáculo, vamos dizer assim, que contém vários selos, de Lúcifer no Grimório Velho, como está indicado pela seta. À esquerda, o rosto e a assinatura de Lúcifer do Dragon Rouge. Interessante que no Grimório Velho, esse símbolo aqui circulado que vocês estão vendo agora, é o símbolo que as pessoas tatuam e marcam para representar Lúcifer, mas ele tem todos os outros símbolos também, tá, pessoal? Isso vem do Grimório Velho. Aqui, do Grimório do Papa Honório III,
tá? Onde a gente viu aquela conjuração da segunda-feira, o selo de Lúcifer, a assinatura dele, em volta escrito em nome da Santíssima Trindade, não entrarás, e que você vai riscar tem a medida certa do círculo, você vai riscar ele, vai escrever essas palavras e Lúcifer vai se manifestar dentro do círculo e não conseguirá sair. Com essa conjuração, em nome da Santíssima Trindade, não entrarás. É interessante que a gente falou todas essas coisas. O Lúcifer, evocado na segunda-feira, ele é associado ao demônio das enfermidades. Ele tem o poder de curar ou adoecer as bestas e ensina as propriedades das plantas curativas e venenosas. Então, essa evocação de Lúcifer, de diversos imóveis que realiza na segunda-feira, realizado entre 11 e 12 horas da noite, sob a luz das estrelas. O lugar escolhido deve ser um campo aberto, sendo condição imprescindível estar seguro de que não poderá ser visto nem ouvido por ninguém durante a evocação e seus preparativos. Junto com o Grimório, pegarás um pedaço de carvão consagrado e traçará no solo 2 circunferências, como a gente viu o selo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui o selo, 2 circunferências, e entre elas não entrarás em nome da Santíssima Trindade. Então, aí fala as medidas e o que está escrito, em nome da Santíssima Trindade não entrará. Tá? Aqui Lúcifer, segundo o Dicionário Infernal do Planck, de 1908, se não me engano, é dito isso no Dicionário Infernal. Lúcifer, nome do espírito que governa o leste, de acordo com a opinião de magistas. Lúcifer foi evocado no domingo, no meio de um círculo no qual tinha seu nome. Ele estava contente com um camundongo ou um pouco de carne de veado como preço de sua condescendência. Ele frequentemente é tido como o rei do inferno e, de acordo com vários demonologistas, ele é superior a Satã. Uns dizem que ele é perfeitamente brincalhão e uma de suas travessuras é tirar bruxas das vassouras que elas estão montando no sabá e dar a elas uma montaria nos seus ombros. Isso foi atestado pela bruxa de Moira, na Suécia, em 1672, numa inquisição. Essa imagem de Lúcifer, deixa eu voltar aqui, como criança, é a ideia de que relaciona ele como os querubins retratados infantilmente. Aqui tem um vídeo sobre Jesus e os anjos, tudo que as igrejas não te dizem, aqui no canal, em que eu discuto o querubim, a forma real do querubim, se Lúcifer é querubim ou serafim. Essa mesma bruxa, né, afirmou que eles têm visto no sabá o mesmo Lúcifer usando um hábito, uma roupa de padre cinza, com braços azuis e cueca vermelha decorada com fitas. Lúcifer comanda os europeus ou os asiáticos. Ele pode aparecer com a forma de um rosto de uma linda jovem criança. Quando ele está com raiva, sua cara ruboriza, mas sem ser monstruosa. Ele é, de acordo com alguns demonologistas, um grande amante da justiça no inferno. Ele é evocado primeiro nas litanias do sabá. Aqui é uma canalização minha que eu fiz de Lúcifer e vou ler para vocês. Lúcifer me disse: eu sou estrela da manhã, sou o pentagrama, sou anjo, sou Deus, sou diabo. Depende de como me tratam. Se me evocar, trata-me como se trata um rei. Gosto de bom gosto. Eu sou Vênus e todos os astros. Eu sou o sol visível, sou o oculto de 8 raios negros. Eu ilumino a humanidade. Minha função não é trazer o mal. Minha função é espantar a ignorância. Se queres ter um diabo para temê-lo, chame-o de ignorância. Eu sou a anti-ignorância. Quando a humanidade começou a sair da África e povoar o mundo, eu estava lá mostrando o caminho. Quando comer era o problema, eu ensinei a manejar o fogo e a cozinhar os alimentos. Quando o iluminismo chegou e trouxe a ciência, era eu que iluminava. Eu sou a ciência, eu sou conhecimento e sabedoria. Eu inspiro, eu inicio. Sou a estrela flamejante, sou o Deus chifrudo, sou o caos do universo e a ordem da lógica e da razão. Eu sou Lúcifer. Cuidado ao me chamar. Se queres chamar o diabo, assim será. Se queres romper com a ignorância e galgar os passos para se tornarem deuses, eu ajudarei. Eu sou Logos, eu sou verbo, carne e alma, eu sou. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Então, pessoal, desculpa que eu tinha gravado ali a continuação da videoaula, eu tinha atendido ali a porta, tirei minhas guias, meu requeté,
voltando aqui com vocês, dê like, se inscreva, comente, tá bom? Contribua com o canal yurisecabi@hotmail.com, o Pix, tá? Realize trabalhos espirituais e consultas oraculares. Meu contato tá aqui abaixo do vídeo no YouTube e também nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Bruxaria Sem Dogmas, ou no meu perfil pessoal, Yuri Carpini. Muito obrigado a todos e todas. Dê like, comente, se inscreva e vamos que vamos. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!